Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os principais eventos que a gente vai ter aí para o ano de 2020. Ou seja, eu trouxe para vocês aqui as principais datas, com os graus, em quais signos que vão acontecer. Eu trouxe tudo detalhado aqui nessa lista para vocês. Mas eu também vou explicar mais ou menos quais as energias que a gente pode sentir. Eu não trouxe todas as retrogradações de Mercúrio, de Saturno, de Plutão, de Urano. Todo ano esses planetas eles retrogradam, mas a gente vai ter duas retrogradações importantíssimas para nós aqui, porque são retrogradações de planetas pessoais como Marte e Vênus. A gente vai ter os dois planetas pessoais retrogradando esse ano, e quando esses planetas pessoais, principalmente Marte e Vênus, retrogradam, significa que a gente vai passar por revisões em partes muito importantes da nossa vida, sendo que Vênus é quando fala a respeito dos nossos valores, dos nossos relacionamentos, fala sobre questões financeiras, é um planeta que tem relação com negócios, com parcerias, com toda a forma de aliança e compromisso. Então, todos esses assuntos que são muito importantes para a gente, porque geralmente o planeta Vênus está vinculado àquilo que a gente gosta, aquilo que a gente valoriza. Então, os nossos valores vão ser remexidos aí com essa retrogradação, e essa retrogradação vai acontecer ali no signo de Gêmeos. E além da gente ter Vênus ficando retrógrado, a gente também tem Marte retrogradando ali para o mês de setembro. E adivinhe qual signo? Sim, no signo dele, no castelo dele, super empoderado, domiciliado no signo de Áries. Ou seja, a gente vai ter o planeta da guerra, o planeta da luta, o planeta que anda para frente, andando para trás este ano. E toda vez que Marte fica retrógrado, é um certo sacrifício, né? Como se imagina um guerreiro ali que está pronto para a batalha, recuar, diminuir seu ritmo, sair do campo de batalha para rever algumas coisas. Imagina o quanto que isso às vezes não é difícil, né? Então, algumas atitudes nossas vão passar por revisões. Alguns impulsos que a gente tem provavelmente vai ter que ser revisado. Algumas coisas que nós fizemos durante esse período aí, nos graus que Marte vai retrogradar, provavelmente vai ser revisado também. Ou seja, a gente vai passar por um ano em que assuntos muito pessoais, assuntos muito próprios vão ser remexidos e vão ser aí fiscalizados por esses planetas ficando retrógrado. Além disso, a gente tem logo ali no início do ano, no dia 22 de março de 2020, às 0h58, Saturno vai entrar no signo de Aquário. Ou seja, a gente vai ter aquele primeiro olá de Saturno na energia aquariana. Só que esse Saturno ele vai retrogradar. No que ele retrograda, ele volta para Capricórnio ali no dia 1º de julho de 2020, às 20h36. Ou seja, a gente tem do finalzinho de março até o iniciozinho de julho para sentir e receber as mensagens e os recados do que vai ser Júpiter transitando em Aquário, porque ele volta para Aquário ali no dia 17 de dezembro de 2020, às 2h03, horário de Brasília. Então, é o seguinte, a gente vai ter uma introdução do que Saturno vai pedir. Obviamente que vai ter vídeo sobre como vai ser essa energia e o que esse Saturno vai trazer para a gente na energia aquariana. Lembrando que Saturno também é um dos regentes de Aquário, ou seja, ele ainda continua poderoso, ele ainda continua domiciliado, ele ainda continua com bastão na mão, só que ele está com uma outra visão. Ele está saindo de um signo que é Capricórnio, super tradicional, super conservador, super metódico, e de repente ele entra em um outro universo completamente diferente, que é a libertação, mas é uma libertação muito bem estruturada, muito bem arquitetada, muito bem pensada. É o gênio trabalhando. É Saturno de Capricórnio e Aquário trabalhando para as evoluções, para as mudanças, para os avanços que a energia aquariana nos convida a fazer. Então, Saturno entrando em Aquário é quando a gente vai começar a sentir de fato as mudanças que a gente precisa passar, aonde a gente precisa revolucionar, avançar
na nossa vida. E aí, quando esse Saturno ele sai dali, quando ele sai de Aquário, ele retrograda e volta para Capricórnio, é quando a gente tem a possibilidade de revisar, analisar, estudar muito bem e nos preparar para deixar as velhas estruturas para trás. As velhas estruturas que não têm mais funcionalidade na nossa vida, ou na nossa sociedade, ou na nossa política, ou na nossa economia, ou na estrutura educacional, seja qual for a área. Mas quando a gente olha além do horizonte, quando a gente percebe lá o futuro, o que o futuro está trazendo, o signo de Aquário é um signo futurístico. Então, quando a gente olha lá para o futuro e a gente tem a oportunidade de voltar para Capricórnio, quando a gente volta para Capricórnio, a gente já tem a nossa consciência, a nossa mente expandida, ou seja, a gente já sabe o que está por vir. Então, o que a gente precisa fazer para não se prejudicar, para não afogar quando a maré subir e a gente está ancorado ali embaixo das águas. Ou seja, é importante a gente despertar, principalmente com Saturno retrógrado, trabalhando nas energias capricornianas. É ele finalizando para os próximos 29 anos os assuntos de Capricórnio. Só daqui a 29 anos que ele vai voltar para Capricórnio para reestruturar as coisas novamente, tá certo? Então a gente tem essa historinha de Saturno para esse ano de 2020. Ele entra em Aquário no início do ano, ali no dia 22 de março de 2020. No dia 1º de julho de 2020, ele volta para Capricórnio retrógrado e no dia 17 de dezembro de 2020, ele volta em definitivo para Aquário, tá certo? Então esse é mais um evento aí importante para nossa história aqui, para nossa vida, tanto pessoal quanto coletivo, tá bom? Mas é claro que vão ter vídeos sobre essa entrada de Saturno em Aquário. Além disso, a gente vai ter Júpiter também. Isso foi falado no vídeo de Júpiter em Capricórnio. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês. Júpiter faz a primeira conjunção com Plutão, ou seja, se eu falei a primeira, significa que vão ter mais de uma conjunção de Júpiter e Plutão em Capricórnio. Então, a primeira conjunção, que tem um simbolismo muito poderoso também, e vai ter vídeo sobre isso, essa primeira conjunção vai acontecer ali no dia 4 de abril de 2020. Essa conjunção vai acontecer às 23 horas e 44 minutos no grau 24 e 53 de Capricórnio. Logo depois, a gente tem os nodos mudando de eixo. Ou seja, os eclipses vão começar a acontecer no signo de Sagitário e Gêmeos. E também os assuntos de Sagitário e Gêmeos vão receber um foco maior do que é necessário deixar para trás, o que é necessário soltar e o que é necessário modificar. Modificar está em Gêmeos e o que deixar para trás e abandonar e se desapegar está em Sagitário, eixo nodal sul em Sagitário, eixo nodal norte em Gêmeos, tá bom? Então a gente vai ter essa mudança de eixo dos nodos para Sagitário e Gêmeos. Isso vai acontecer ali no dia 5 de maio de 2020. Vocês podem ver, né? 4 do 4, 5 do 5. Tá bem interessante. A gente vai ter aqui Marte também, 9 do 9. Bom, mas voltando, essa mudança de eixo vai acontecer às 2 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Se você está fora do Brasil, ou se você está morando em outro país, em outro continente, basta você utilizar o relógio mundial, pegar o horário de Brasília e ver qual o horário equivalente ao local onde você está, tá certo? Bom, aí como eu falei, no dia 13 do 5 de 2020, a Vênus vai retrogradar no grau 21 e 50 do signo de Gêmeos. E ela fica direta ali no dia 25 do 6 de 2020, às 3 horas e 48 minutos, horário de Brasília, no grau 5 e 20 minutos. Então, a gente vai ter do grau 21 até o grau 5 de Gêmeos, com essa Vênus fazendo uma revisão bem consciente, porque é o signo de Gêmeos, sobre os nossos valores. Lembrando que aqui nessa retrogradação, o nó do norte já estará aí no signo de Gêmeos. E aí, logo depois, Júpiter faz a segunda conjunção com Plutão, ou seja, Júpiter e Plutão juntos simplesmente é uma ampliação e uma visão bem consciente e aumentada
do que é necessário morrer para renascer, o que é necessário soltar para poder trazer o novo, para poder explorar além, para poder abrir os horizontes, né? Júpiter expande tudo. Só que ele está num signo de Capricórnio e quando ele se une a Plutão, significa que é importante perceber bem até onde estão as limitações, as muralhas e o que está além dali. O que está além também para dentro do nosso inconsciente, o que está oculto dentro de nós, que talvez a gente ainda não tenha enxergado, que talvez a gente não tenha compreendido, e esse Júpiter vai ajudar a fazer isso, principalmente quando ele retrograda. E essa segunda conjunção vai acontecer com os dois, tanto Plutão quanto Júpiter retrógrados, tá bom? Essa conjunção vai acontecer no dia 30/6 de 2020, às 2h46, horário de Brasília, no grau 2406. A primeira conjunção aconteceu no mesmo grau, 24h53, só que 53 minutos, e a segunda conjunção vai continuar sendo no grau 24, porque os dois retrogradaram, e como são planetas lentos, então eles se encontram aí mais ou menos no mesmo grau. E aí logo depois Saturno volta para Capricórnio, um dia depois, tá? Dia 30/6, a gente tem essa segunda conjunção de Júpiter e Plutão, e no dia seguinte, no dia 1º de julho, Saturno volta para Capricórnio. Então imagina, esses dois aqui revisando um monte de coisa e Saturno voltando retrógrado também para consertar as coisas que precisam ser vistas, trabalhadas, desconstruídas, né? Então a gente tem aí um período bastante interessante. A partir de abril, a gente começa a ter muita coisa acontecendo no céu, muita coisa mesmo. Então é muito importante a gente já se preparar. E aí, depois de uma tréguazinha de alguns meses, ali no dia 9 de setembro de 2020, Marte fica retrógrado às 19h22 no grau 2808 de Áries. Ou seja, é aquele momento em que a gente vai ter que passar por uma freada em alguns assuntos. Provavelmente os assuntos que estão em movimento aí vão diminuir seu ritmo. A gente vai ter que revisar muitas coisas, rever muitas coisas, repensar nossas estratégias, ajustar o leme aí do barco para saber qual a direção correta a ir. E aí tudo isso vai ser trabalhado durante a retrogradação de Marte. E durante essa retrogradação de Marte, Júpiter faz sua terceira conjunção com Plutão no dia 12 de novembro de 2020, às 18h38, no grau 22h51 de Capricórnio. Então aqui, olha, ele já saiu ali do grau 2406 e chegou até o grau 22h51, aonde vai acontecer a terceira e última conjunção de Júpiter e Plutão. E logo em seguida, no dia seguinte, né, dia 12/11 e dia 13/11, Marte fica direto no signo de Áries, às 21h36, no grau 15h14 de Áries. Então Marte vai voltar aí do grau 28h08 até o grau 15h14 do signo de Áries, tá bom? Então se você tiver algum planeta aí nesses graus, seja no signo de Áries, seja no signo de Capricórnio, de Libra ou de Câncer, já é importante ficar um pouquinho atento, porque esses planetas vão ser mexidos aí. E ali, no dia 17 de dezembro de 2020, às 2h03, Saturno volta em definitivo para o signo de Aquário, e ali ele vai ficar 2 anos e meio trabalhando os assuntos aquarianos. E aí a gente inicia de fato os trabalhos, as reformas que precisam ser feitas, as mudanças que precisam ser feitas, os progressos que precisam acontecer coletivamente. Tudo isso vai ser chamado para chincha ali, e a gente vai ter que se responsabilizar por isso, tanto no nível social quanto no nível pessoal, tá bom? Só que além de Saturno voltar para Aquário, olha que incrível, quem entra logo atrás? Júpiter. Júpiter entra também em Aquário. 2 dias depois ele entra em Aquário, no dia 19 de dezembro de 2020, às 10h07, horário de Brasília. E ali no dia 21
2 dias depois, no dia do solstício de verão aqui para gente e inverno para o hemisfério norte, justamente na entrada do Sol em Capricórnio, Júpiter e Saturno farão uma conjunção no signo de Aquário a 0 grau, ou seja, o Big Boom, aí uma entrada definitiva triunfal de Saturno e Júpiter, expandindo tudo, fortalecendo tudo, ampliando tudo aquilo que precisa ser renovado, reformado, reciclado, reestruturado e reconstruído por esse Saturno na energia de Aquário. Lembrando que vai ter vídeo sobre Saturno entrando em Aquário, como vai ser essa energia de Saturno em Aquário para todos vocês. É só aguardarem aí que logo logo o vídeo sai, tá certo? Então tá, gente. Então esses são os principais, é claro que não são todos, eu trouxe os principais eventos que vão acontecer aí no ano de 2020. Lembrando que a gente vai ter nada mais, nada menos que 6 eclipses este ano, sendo que o primeiro já foi ali no dia 10 de janeiro de 2020, no signo de Câncer. O segundo vai ser no dia 5 de julho de 2020, vai ser um eclipse lunar no grau 15 e 34 minutos de Sagitário, tá bom? Então a gente já vai começar a ter aí os eclipses no signo de Sagitário. Logo depois, no dia 21/6, a gente vai ter mais um eclipse solar anular no grau 0 de Câncer, tá bom? E no dia 5 de julho, a gente vai ter o último eclipse no eixo Câncer-Capricórnio, que vai ser um eclipse lunar a 13 graus de Capricórnio. E aí os eclipses começam a acontecer de fato no signo de Gêmeos e Sagitário. Então ali no dia 30 de novembro de 2020, a gente vai ter um eclipse lunar no signo de Gêmeos. E no dia 14 de dezembro, a gente vai ter um eclipse solar total no signo de Sagitário, ali no grau 23 e 8 minutos do signo de Sagitário, tá bom? Então a gente ainda tem todos esses eclipses acontecendo, são 6 eclipses para esse ano, com a finalização do eixo Câncer e Capricórnio. A gente vai ter a finalização desse eixo aí esse ano e a gente vai começar de fato os eclipses ali no eixo Sagitário Gêmeos. E obviamente a gente vai ter as 3 retrogradações de Mercúrio durante o ano. A gente vai ter Júpiter ficando retrógrado também, como eu falei aqui para vocês. A gente tem Saturno ficando retrógrado também, como eu falei aqui para vocês. Netuno também vai ficar retrógrado esse ano e Plutão também vai ficar retrógrado, tá? Então a gente vai ter também todas essas retrogradações, mas durante o ano, no céu da semana, eu vou falando para vocês sobre esses eventos, tá certo? Então é isso, pessoal. Esses são os principais eventos para o ano de 2020. Espero que a gente saiba aproveitar toda essa energia aí de mudança, de reforma, de revisão, que a gente vai passar da melhor forma possível, que a gente consiga realmente enxergar o que é necessário mudar, reformar e consertar aí na nossa trajetória, na nossa própria vida e também socialmente. Caso vocês queiram mais informações sobre o Encontros Astrológicos ou sobre o curso gratuito que eu dei aqui no YouTube para vocês, tem tudo organizadinho aí no site www.deboramexica.com.br. É só vocês entrarem lá no site, tem a aba cursos, ali tem tudo organizadinho para vocês, tá bom? Aqui dentro vocês também têm informações sobre mapa, e se o agendamento está aberto ou fechado, o valor dos mapas, estão todos ali para vocês. Se vocês querem saber quanto custa a leitura de um mapa, é só entrar aqui na aba Leituras de Mapas, que ali tem todas as informações. Caso vocês queiram algum print do mapa natal, da Revolução Solar, de sinastrias, aspectos menores, caso vocês tenham curiosidade para saber quais são os aspectos menores, vocês querem um print aí dos aspectos menores, todas essas informações estão aqui dentro também no site, na aba Print de Mapas. E caso vocês queiram seguir o Encontros Astrológicos nas redes sociais, elas estão todas aqui. Tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, são todas Débora Mexica. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo para todos
um ótimo ano aí de 2020, que a gente saiba aproveitar muito bem todas essas energias. Espero que esse vídeo ajude vocês, seja uma orientação. Salvem aí numa playlist de vocês para que vocês possam retornar e ver quais são as datas aí que esses eventos super importantes vão acontecer, tá bom? Um beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo para vocês e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.